Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho mecânico. E na aula de hoje estudaremos como extrair as vistas desta peça que está em perspectiva isométrica. Pois bem, para essa atividade nós utilizaremos a NBR 10067, que é justamente a NBR que trata sobre os princípios gerais de representação em desenho técnico. De modo geral, ela normaliza o método de projeção ortográfica, que pode ser tanto no primeiro quanto no terceiro diedro. Ela também traz a denominação das vistas, vistas especiais, cortes, seções e algumas generalidades adicionais. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar. Já foi discutido em sala de aula, já foi apresentado a ideia de retirar as vistas no primeiro diedro. Todos vocês já sabem, então, que para esse nosso exercício, olhando essa peça através do primeiro diedro, por esse ângulo, eu vou estar conseguindo visualizar a nossa peça pela sua vista frontal. Olhando a mesma peça por esse ângulo, eu vou conseguir visualizar a vista superior. E olhando por esse ângulo, eu vou ter então a nossa vista lateral esquerda. Dessa forma, a gente vai iniciar a extração das vistas pela vista frontal, e para isso eu preciso de duas informações iniciais. Primeiro, saber qual é a altura dessa nossa peça. A altura está como 60 milímetros e a largura da peça, que está em 40 milímetros. Então, trazendo aqui já para a nossa vista frontal, vamos trabalhar com os esquadros para conseguir facilmente obter essa nossa representação da vista frontal. Muito simples, basicamente o que a gente vai estar visualizando pela vista frontal é um retângulo, e a base desse retângulo vai ter 40 milímetros e a altura dele vai ter 60 milímetros. Assim sendo, vamos construir a nossa base com os 40 milímetros. Vou iniciar aqui do 10 e levar até o 14 centímetros. Então, dessa forma, a gente garante aí os 40 milímetros da base. E a altura dessa nossa vista é exatamente 60 milímetros. Dessa forma, vou levar até 60 milímetros. Fácil agora a gente finalizar o retângulo, né? Simplesmente utilizando os esquadros. Eu vou construir nosso segundo segmento vertical, mantendo a mesma associação de esquadros, e o nosso segundo segmento horizontal, ele é obtido a partir do nosso esquadro de 60, perfeitamente alinhado com o nosso paralelo da prancheta. Eu tive um pequeno excesso, que eu posso remover aqui com facilidade, e a gente já tem a geometria principal da vista frontal, mas a gente também vai conseguir enxergar a nossa base da peça. Então, para isso, eu preciso saber exatamente qual é a altura dessa base. A altura é de 1 milímetro. Dessa forma, vou fazer aqui a marcação para 1 milímetro. Exatamente aqui. E com o uso do esquadro, vamos então construir com uma linha realmente contínua, porque essa aresta vai ser visível pela vista frontal. Então, vamos construir a nossa base da peça. Aí tem mais um detalhe, a gente também consegue visualizar pela vista frontal essas duas arestas. E a gente precisa saber onde exatamente elas estão localizadas. Vamos com a régua e a primeira aresta está em 15 milímetros, a segunda começa em 25 milímetros. Dessa forma, eu vou levar essas dimensões para a nossa vista frontal. A primeira aresta começa em 15 milímetros, a segunda começa em 25 milímetros. Dessa forma, com os nossos esquadros, vamos então construir o segmento vertical, os dois segmentos verticais. Então, consigo fazer essa, e também facilmente consigo
construir esse nosso segundo segmento vertical. Forma, finalizamos a base da nossa peça. O que nos falta agora é complementar a nossa peça com a circunferência que está localizado ao centro dessa nossa face. Então, é bem simples. Como a gente já tinha medido o comprimento, a altura total da peça, e a gente sabe que a base tem 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros, me sobram então 50 milímetros aqui para essa face, e a gente vai identificar onde é exatamente o centro dela. Essa face, o centro em relação à horizontal, vai ser exatamente nesse ponto. A gente vai construir uma linha guia a partir desse ponto. E em relação à horizontal, a gente faz uma pequena marcação para também facilitar. Como são os 50 milímetros, a gente tem aqui 25 milímetros. E aí, com os esquadros, eu vou construir uma linha para nos auxiliar a encontrar exatamente o centro dessa face. Da mesma forma, agora com a associação dos dois esquadros, eu vou construir aqui um segmento vertical com base, tomando como referência aquela marcação do centro em relação à horizontal. Dessa forma, como a nossa circunferência tem 20 milímetros, então eu vou construir a nossa circunferência com os seus 20 milímetros de uma maneira muito simples. Já identifiquei o centro da nossa face. Agora, vou levar o nosso compasso e, dessa forma, construir aqui a nossa circunferência. Exatamente esta. Assim, pessoal, essa é a nossa vista frontal dessa peça em perspectiva isométrica. As duas outras vistas. Primeiro, a vista lateral esquerda é exatamente a vista que a gente obtém olhando por esse ângulo. Vocês percebem que simplesmente a gente vai conseguir enxergar o L. Então, vamos localizar o nosso L, né? Vamos construir o nosso L. Para isso, eu tenho aqui um comprimento de 30 milímetros. Então, o nosso L, a sua base, vai ter exatamente esses 30 milímetros. Com o auxílio do esquadro, facilmente eu consigo esses 30 milímetros. Vou deixar aqui perfeitamente alinhado com a nossa vista frontal. E os 30 milímetros eu vou colocar do 15 até o 18, ou seja, 15 centímetros até 18 centímetros. Dessa forma a gente garante aí que o comprimento da nossa base do L é exatamente os 30 milímetros desejados. A altura é exatamente a mesma altura que a gente já tinha medido, 60 milímetros. Então, muito simples. Vamos construir o segmento da altura do L. E vamos conferir aqui qual é a largura da peça. É também 1 milímetro. A profundidade, né? Então, por ser 1 milímetro, eu vou fazer aqui a marcação. 1 milímetro aqui. E também vou precisar de 1 milímetro nesse sentido. Está feita aqui a marcação. Agora, com o auxílio dos esquadros, vou construir a segunda aresta vertical, a horizontal, perdão. E agora, vamos às retas verticais. Então, aqui exatamente pela marcação, a gente vai construir o nosso L em relação ao seu segmento vertical. Vamos fazer o fechamento aqui também. Posso inverter o esquadro, fica mais fácil fazer esse fechamento. E aqui em cima, falta também a gente finalizar
fazer o fechamento. Então, essa é a nossa vista lateral. Como a gente tem a circunferência ao centro dessa face, podemos sinalizar a existência dela na nossa vista lateral esquerda, e é muito simples. Tomando aqui exatamente como referência o diâmetro da nossa circunferência, a gente vai fazer uma marcação com linha tracejada, tanto aqui quanto embaixo, quanto em cima. Então, com linha tracejada. Lembrando que é linha tracejada porque não se trata de uma aresta que é visível, né? Então, por isso o uso da linha tracejada. E nós também podemos utilizar linhas do tipo traço-ponto, marcar exatamente onde se encontra o centro da circunferência. Então, vamos colocar uma linha do tipo traço-ponto, a marcar exatamente, exatamente o centro da nossa circunferência. Dessa forma, turma, agora nos falta apenas a vista superior, e ela é bem simples, porque lembrando que a gente já tem as referências, por exemplo, a gente já tem a referência da nossa vista frontal, então eu simplesmente vou prolongar aqui a vista frontal, esse segmento da vista frontal, vou fazer de forma livre, logo mais a gente realiza médio para verificar exatamente qual o comprimento que a gente vai necessitar. Então, olhando a peça de cima, o que eu vou ver, na verdade, é esse comprimento todo. Então, ele tem 30 milímetros, é exatamente esse comprimento que eu preciso aqui na vista superior. Então, o 30 milímetros já encerra aqui. Vou precisar somente até esse ponto. Então, eu já posso retirar aqui esse excesso. Na sequência, olhando pela vista superior, eu vou ter essa aresta completa. Então, eu já posso construir a nossa aresta completa. Me permitam só abrir novamente. E para finalizar, a gente tem também essa aresta visível. Então, dessa forma, com perfeito alinhamento em relação à nossa vista frontal, eu consigo construir a nossa lateral, nossa aresta. E eu fiz de uma forma um pouco livre o comprimento desse segmento, porque esse aqui já foi medido. Então, aqui em relação a essa aresta, então é bem simples adicioná-lo aqui na nossa vista superior. Lembrando que ele está localizado a 15 milímetros aqui, e a sua outra parte já inicia em 25. Então, dessa forma, a gente tem aí a nossa abertura e falta uma dimensão, que é exatamente qual é a profundidade, mas também é de 1 milímetro. Então, vamos fazer a marcação de 1 milímetro. Vou marcar aqui. E, claro, não preciso marcar do outro lado. Para a gente finalizar esse nosso segmento horizontal, e então vamos de encontro fazendo as segmentos verticais, tanto esse quanto esse. Vamos tirar aqui o excesso. Então, a gente já tem essa geometria pela vista superior, mas falta agora finalizar, porque a gente também vai conseguir ver essa aresta, e ela vai ser uma aresta visível. Dessa forma, eu vou utilizar
a nossa linha contínua. Então, vou marcar aqui também 1 milímetro, já que essa é a espessura da peça. Eu marquei 1 centímetro, perdão, 10 milímetros. E com o auxílio do esquadro, vamos então finalizar a nossa aresta contínua referente a esse segmento. Como a gente também pode sinalizar a existência da circunferência ao centro, né, o furo passante com a geometria de uma circunferência no centro dessa face, é muito simples trazer essa representação, essa indicação de que existe essa circunferência, e para isso a gente simplesmente aproveita o alinhamento com a vista frontal, e é claro, não pode ser uma linha contínua, mas a gente vai trabalhar com uma linha do tipo tracejada. Então, tracejada, e aqui novamente tracejada. E a linha de simetria a gente vai construir do tipo traço ponto. Então, turma, essa é a nossa vista frontal, a nossa vista lateral esquerda e, por último, a nossa vista superior. Esse era o exercício. Agora, aqui na parte da legenda, vocês complementem com um campo a mais, e nesse campo mais à direita, vocês preencham indicando o diedro, façam uso da simbologia recomendada pela norma, pela NBR 10067, e preencham com as demais informações de autoria de vocês, certo? Então, era esse nosso exercício. A gente se encontra na próxima aula.